Povo de Deus, Isaías capítulo 29 e 30. Nós temos aqui um contexto já muito conhecido, repetitivo, né? O contexto da sentença de Deus contra seu povo. Você já aprendeu, já aconteceu, né? Lá no Reino do Norte, a grande desgraça contra as 10 tribos que foram para lá morar lá, viver lá como povo em rebelião na grande divisão do reino. É isso? A Síria é o grande país, nome nesse contexto. Agora só existe Judá. E Judá está indo pelo mesmo caminho do povo do Reino do Norte. É isso? Quando falamos Judá, automaticamente estamos falando de Judá e Benjamim, que são as únicas duas tribos que ficaram no Reino do Sul, junto com Roboão na época, e os demais reis que vieram nas sucessões de reis. Então, o contexto é esse. Eles não veem o exemplo do que aconteceu com o Reino do Norte. Era para eles olharem e ver que aquele caminho é um caminho de morte e que no final foi desgraça para o Reino do Norte. Não, eles continuaram fazendo as mesmas coisas. Já aprendemos aqui que o capítulo 1 de Isaías é a marretada de Deus, é Deus lascando, correção, mas correção pesada. No capítulo 1 é simplesmente assustador. O capítulo 1 que retrata de maneira mais profunda a realidade. Parece que o capítulo 1 é a introdução do livro, né? É o sumário, e no decorrer do livro a gente vai vendo aí os detalhes desse sumário, ok? Aqui também está incluído o contexto aqui, a Assíria, o Egito. A Síria é essa usada por Deus, Egito esse que muitas vezes foi buscado, procurado pelo povo de Judá para tentar se livrar do que Deus havia dito que ia acontecer. Rapaz, se Deus está falando que vai acontecer, você está procurando o Egito para tentar fazer parceria com o Egito, para tentar fazer frente contra a Síria, que Deus falou que vai arrebentar com vocês. Esse povo fazia. Então esse é o contexto que nós temos. Em outros capítulos, né, envolve não só o Egito, mas também a Etiópia, não é isso? E envolve outros povos que o povo de Judá tentou fazer aliança em vários momentos, porque perceberam que não tinham mais o auxílio do Senhor na guerra. Em outros momentos, procuraram fazer aliança até mesmo para se livrar do que o Senhor havia determinado por meio do seu profeta. Então o povo era meio doido mesmo, né? Então aqui nós temos no capítulo 29 uma palavra direcionada a Jerusalém, que é a capital. Jerusalém é essa que é leão de Deus, né? Que é a palavra Ariel, que você vê aqui no hebraico original, no versículo 1, é Ariel, é Jerusalém. E Ariel também pode significar leão de Deus, né? Você sabe que na tribo de Judá, o símbolo da tribo de Judá é um leão. Por isso nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá. Então esse versículo 1 se refere a Ariel, a Jerusalém, e essa palavra no hebraico também tem o sentido de leão. Então vai, você, o capital, né? Você vai passar um dano, vai ser atacado, né? Porque o inimigo é uma grande extensão de terra, né? São várias terras de Jerusalém. Eles atacam as cidades, atacam tudo. E cada vez mais vão se aproximando da capital. E capital é o centro, né? Capital. Ali está o poderio, né? Então, não só as cidades, não só os vilarejos, não só os lugares longe vai sofrer
a ira de Deus, mas a ira de Deus vai chegar na capital. E quem é a peça usada? A Síria, ok? Que não vai deixar também essa Síria de receber o troco dela. Versículo 2 fala no final que ela depois será, a Jerusalém, será verdadeira lareira de Deus. Ouvindo aí o áudio do Cid Moreira, a interpretação é, assim, é muito diferente do que está aqui na minha Bíblia, na plenitude, né? Porque ouvindo o áudio ali, só tem sentença aí de morte, dor para Jerusalém. Mas aqui na Bíblia Plenitude, no finalzinho, ele vai falar que ela, no caso a Ariel, a Jerusalém, será para mim verdadeira lareira de Deus. Ou seja, me passa a ideia que depois do sofrimento, depois de tomar a lambada, ela vai tomar jeito e aí sim vai ser verdadeiramente a Jerusalém que Deus espera, né? Mesmo que eu esteja entendendo errado aqui no versículo 2, porque no áudio do Cid Moreira está um pouco diferente, é mais provável que eu esteja interpretando errado, o versículo 2 aqui na minha Bíblia Plenitude. No geral, essa é a mensagem que nós temos, né? Deus bate para corrigir, Ele não quer o fim do povo dele, Ele não quer o fim de Jerusalém. Então, o bater é para que eles venham a abandonar o pecado e se enveredar pelo caminho da santidade. Versículo 6. Do Senhor do Exército vem o castigo com trovões, com terremoto, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Tá vendo? Então, é Deus que está fazendo aquilo, né? Deus que está castigando o seu povo. Aí nos dias de hoje, às vezes Deus deixa a igreja passar por alguma situação, ou ele faz mesmo a igreja passar, aí o ímpio vai achar que é o diabo, quem se deu de vocês, né? A visão que se tem, muitas vezes até do cristão, é que o diabo venceu. Uma visão totalmente contrária daquilo que o próprio Deus se revelou em toda a história. É Ele que tem o domínio de todas as ações. Só que muitas vezes é Ele mesmo que deixa o povo dele passar ou faz o povo dele passar. Não tem nada de diabo aí. Não sei. O diabo não passa, e quando ele é usado, ele não passa de um agente de Deus, um oficial de justiça, que recebe ordem para agir ou permissão para agir. Ok? Versículo 7. A multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus. Está vendo? Deus usando. Versículo 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o sequioso, que está com sede, que sonha que está a beber, mas acorda, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tá vendo? Então você vê aqui que sede e fome, né, são símbolo de angústia. Acontecerá tudo isso contra o povo. E aqui, a partir do versículo 9, mostra que a cegueira espiritual, né, vem de Deus como castigo, ok? Então nós já aprendemos vários outros textos. Como forma de castigo, Deus pode trazer a falta de entendimento, a cegueira espiritual. Deus, como forma de castigo, ele não só faz o buraco, como empurra a pessoa para dentro do buraco. Eu sempre digo, né? O diabo, ele tem o poder de fazer o buraco, mas não tem o poder de lançar você no buraco. Normalmente ele faz o buraco e seduz você para que você vá sozinho pela sedução para o buraco. Ok? O Tiago, lá no Novo Testamento, já vai falar que isso é concupiscência da carne, é o próprio desejo da carne que faz você cair. Claro, então o diabo faz o buraco, ele sabe que a tua carne vai querer aquilo, e você vai sozinho em direção àquele buraco, seduzido.
é como eu sempre falo, é como aquelas pegadinhas na televisão, né? A pessoa faz a pegadinha para seduzir a pessoa e a pessoa cai na pegadinha. Então o diabo é mestre em pegadinhas. Então aqui no versículo 10, Deus mostra, que o profeta mostra, que Deus é que vai fechar o entendimento, vai fechar os olhos, né? E aí, isso vai resultar em pecado em cima de pecado. Aquele que está em pecado, né, mano? Não tem que texto falar mais ou menos sobre isso? Que está em pecado, que peque mais. Ah, você está no pecado? Então tu vai pecar mais ainda. Que eu vou fechar os teus olhos para que você venha a ter o dano do seu pecado. Entendeu? Eu vou fechar os teus olhos. Porque você quer pecar, então tu vai, então você afunda mais ainda. Isso já é um castigo de Deus. Porque foi uma escolha da pessoa querer continuar pecando. Então tu vai pecar mais ainda agora para tu se arrebentar mais ainda. Viu? Então só a misericórdia de Deus. Buscar o Senhor, interceder pela pessoa, porque a pessoa pode, a nação, a igreja, uma pessoa individualmente, a nação, a igreja, uma denominação que entrar em uma situação dessa é muito complicado. E devemos buscar a misericórdia do Senhor. Porque Deus, ele vem com essa sentença, mas dentro do pacote da sentença já vem também a possibilidade do arrependimento, né? Se arrepender, aí poderá haver restauração. E aí, ó, visões dos profetas, ó, no versículo 11, é como um livro selado, né? Não dá para ler nada. Lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. Pode ler, não vai compreender. Está fechado os ouvidos, está fechado a visão, né? Está fechado o entendimento como forma de castigo. Ok? Olha o 12, reforçando a ideia. Versículo 12, capítulo 29, 12. E dar-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, leia isto, peço-te. Ele responde, não sei ler. 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Estado de calamidade total, mentiras, pessoas gananciosas, roubando o povo, ensinando o povo, tudo como consequência de pecado. Ok? Versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito ao Senhor e as suas próprias obras fazem as esculturas. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Então, o pessoal já estava tendo uma ideia aí de que Deus já estava longe disso. Eles chegavam a acreditar que poderiam fazer alguma coisa escondida do Senhor. Provérbios 15:3, sempre citamos ele, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Eu penso que aqui também pode ter um pouco de deísmo, né? Que é aquela ideia de que Deus abandonou o povo, se afastou do povo e deixou o povo a esmo, né? Como um navio à deriva no mar. Aí, já que Deus nos abandonou, vamos correr atrás da nossa vida. Salve-se quem puder. Se Deus nos abandonou, estamos numa cadeia alimentar, né? Onde um vai se levantar contra o outro. A lei do mais forte, né? Então, eu penso que aqui também tem esse contexto. Tem o contexto aí, porque são muitas cidades, nós estamos falando de muita gente. Pode ser que em um lugar tenha uma coisa, um comportamento, no outro lugar tenha outro.
em um determinado momento de uma região de todo Judá, um grupo pensa que Deus já abandonou Deus, já largou de mão da galera toda, do povo todo, deísmo. Outro momento, em outro lugar, outro povo entenda que Deus não abriu mão não, que Deus está castigando mesmo. E que ainda acham que seja possível fazer alguma coisa escondida de Deus. Seja no deísmo, seja no entendimento de que pode fazer alguma coisa escondida de Deus, está tudo errado. Isso é tudo a consequência de pecado, ok? Aí no versículo 15. E aí, a partir do versículo 17 aqui, no título aqui na minha Bíblia Plenitude, tem assim, ó, em cima do versículo 17, a redenção de Israel. Então é outra mensagem muito comum em todo o Velho Testamento, no Novo também. Nós temos o castigo, mas existe o projeto de restauração, né? Ao naquele dia futuro, né? Os surdos ouvirão. Haverá, depois dessa devastação, uma restauração, né? Um remanescente. Deus vai recomeçar. Então, os ouvidos ouvirão de novo. Deus tirará o selo dos ouvidos. E haverá restauração. Versículo 20. Pois o tirando e pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Está vendo? É futuro. Versículo 23. Mas quanto ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Tá vendo? Os murmuradores hão de aceitar instrução. Então, quer dizer, então que uma das características do murmurador é que ele tem a postura de não aceitar a instrução. Tá vendo? É um dos pontos, um dos perfis de quem não aceita a instrução, é que ele é um murmurador. O murmurador, ele tem essa postura de não aceitar instrução e vai murmurar, vai sempre não concordar, vai sempre se colocar em oposição. É a natureza dele, dela, né? Murmurar para se levantar contra um princípio de autoridade. Aí no capítulo 30, revela aí um pouco do comportamento deles com relação ao Egito. Buscaram parceria no Egito para tentar evitar o que Deus havia dito que ia acontecer. Doideira, não é isso? Versículo 1. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Viu? Ao 2, que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Consultam, né? Buscam refúgio, né? Quando na verdade o Samir fala, né? Eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas como buscar socorro no Senhor se o próprio Senhor se colocou contra? Ora, então o caminho era aceitar a correção do Senhor, se arrepender e ficar. Lembra de Davi? Eu prefiro ser corrigido pelo Senhor. Porque a correção do Senhor sempre vai buscar restauração. O castigo não visa a morte. O castigo visa a restauração. Então aceite, submeta-se para ser restaurado. 7. Quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Tá vendo? Capítulo 30, versículo 7. Versículo 9. Povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. A pessoa em rebeldia,
Ela mente, entendeu? Ela faz tudo em função do umbigo dela. Versículo 10, eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Meu Deus. Profetizai-vos ilusões. Cadê que me perdi, versículo? Ilusões. 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Senhor de Israel. O povo queria aquilo. O povo queria ouvir só aquilo que era agradável. O povo estava atrás mesmo de mentira. Está vendo aqui, meu irmão, minha irmã? O ser humano é capaz disso. Ele é capaz de falar, não quero saber isso aqui, eu quero saber eu quero saber dos meus interesses. Eu sei que isso aqui está errado mesmo, mas isso aqui eu quero isso aqui. Ele tem a consciência do errado, mas ele vai fazer do certo, mas ele vai fazer o errado. Ele é capaz de fazer isso, né? E aí hoje nós vemos às vezes essas coisas acontecer e as pessoas ficam escandalizadas. Há pessoas hoje que abandonam a igreja quando se deparam com isso. Sabe por que abandonam? Sabe por que se escandalizam? Porque não conhece a palavra. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque está aqui Deus mostrando que isso aí acontece, isso aí aconteceu na história. E Eclesiastes fala o que é já era, e o que há de vir também já foi. É uma repetição. A história está aí para ler e para ver como é que o ser humano se comporta. É só olhar a história, é só ler. Quem se escandaliza, quem abandona a igreja por causa dessas coisas, mostra imaturidade, mostra que ganhou uma visão platônica da igreja, da realidade do cristianismo e do mundo. Se autoiludiu com um mundo ilusório que em nenhum tempo existiu, né? Ao invés de aprender a conviver com essa realidade, trabalhar essa realidade, se iludiu com perspectivas que não são reais, né? Então, dentro da igreja, o Novo Testamento está dizendo, poderá haver o joio, e o joio é muito parecido com o trigo. Isso aí é só ler Bíblia, meu irmão. Eu sempre digo, quem lê Bíblia, o máximo que vai acontecer é ficar surpreso quando acontecer e ficar triste. Agora, escandalizado, abandonar tudo por causa disso, não há razão para isso não, porque a Bíblia está recheada desses relatos, a Bíblia mostrando isso aí há muito e muito tempo, em vários livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Bom, então é isso, o capítulo 30 vai mostrar que esse povo não quer saber nada disso, não quer ouvir e que, na verdade, querem se aprofundar cada vez mais no pecado. E repito, quem está em pecado, peca cada vez mais, ok? Versículo 13, a queda vem de repente, uma parte do versículo 13, no momento, vai vir, o profeta está dizendo. Versículo 17, 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vos fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como estandarte. Olha que coisa curiosa, o povo quando está com Deus, um só mata 1000. Lembra lá de Gideão? Lembra lá de Jonatas, que foi ele mais um e destruiu um exército, né? Aquela canção até fala, né? Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exército e serei mais que vencedor. Acho que é Audacélia, não é isso? Então, porque de um Deus faz da força para milhares.
Aqui no caso é o contrário. Quando vem o castigo, a única pessoa do inimigo vai fazer correr muitos, né? Muitos, porque inverteu a ordem. Mas, encerrando aqui o capítulo 30, é isso? Sempre vem no pacote a palavra, a promessa de restauração. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos aqueles que nele esperam. Então Deus manda a mensagem e espera o arrependimento. O povo não arrepender, vem o castigo, mas dentro do pacote do castigo tem a promessa de restauração. Versículo 20: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Okay? Ou seja, a partir do versículo 20 aqui, vai vir aqui a promessa da restauração, né? Versículo 20 até o versículo 26 vem a promessa da restauração, e a partir do versículo 27 volta aí de novo a palavra de julgamento contra a Assíria. Você, Assíria, vai ser usada, mas não vai deixar de ter também a tua paga. Você, Babilônia, vai ser usada, mas não vai deixar também de ter a sua paga. A tua conta vai chegar. A fatura vai chegar para você também. 31. Porque com voz do Senhor será apavorada a Assíria quando ele a fere com a vara. Ok, meu irmão? Aí então você vê que são palavras muito repetitivas e ensinos que você vê em vários trechos, vários livros, né, mostrando aí o comportamento do povo, as ações de Deus e também as promessas de restauração. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Se andar em santidade, tem as bênçãos. Se pecar, vem a exortação. Se continuar, vem o dano. E diante do dano, se voltar para o Senhor, existe promessa de restauração. Deus sempre vai estar aberto para que a pessoa se restaure, para que a pessoa tome uma postura diferente. Sempre. O castigo já vem no pacote, a possibilidade de restauração. Deus bate, mas oferece o colo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.